Olá, meu nome é Luísa, eu sou professora do Departamento de Biologia Celular da Universidade Federal do Paraná. Nessa sequência de vídeos, eu vou falar sobre processos de endocitose e digestão celular. Os processos de endocitose são processos nos quais a membrana acaba transportando coisas bem grandes, tá? Como macromoléculas e até mesmo outras células, tá? A digestão celular é o que acontece depois que esse material é endocitado. Então, o que acontece com esse material endocitado dentro da célula? Nesses vídeos, vocês vão ver que eu vou dar uma pincelada também no processo de exocitose, que é o processo de secreção de coisas, de solutos, de dentro da célula para fora da célula. Por que eu vou fazer isso? Só como uma base de comparação. Então, eu não vou falar nada muito profundo sobre exocitose, é mais como base de comparação para o processo de endocitose. Bom, então aqui eu listo os itens que vão ser abordados e já começo a detalhar alguns tipos específicos de processos relacionados ao tema. Vejam que eu dou também aqui uma pincelada rápida na exocitose, mas como base de comparação, tá? Então, podemos classificar dois tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose, tá? Aqui na imagem do lado, na parte de baixo, a gente tem um esquema e uma eletromicrografia mostrando de forma simplificada o processo de fagocitose. O restante das imagens da figura está mostrando alguns tipos de pinocitose em esquemas e imagens. Existem diversos tipos de pinocitose, mas nessas aulas vamos nos ater a esses 4 tipos. A constitutiva, também chamada de fase fluida, aquela mediada por vesículas revestidas por clatrina, a pinocitose mediada por cavéolas e a macropinocitose. Ainda dentro do tema endocitose, vamos abordar tipos específicos de endocitose, então casos específicos de endocitose, como do LDL e da transferrina. E também sobre o que acontece dentro das células após o material ser endocitado, então os processos de digestão celular, especificando os tipos de vesículas e organelas que estão envolvidas nesse processo. Aqui do lado, a gente tem também, desse lado aqui, eletromicrografias e do lado direito aqui, esquema de como que acontecem esses tipos de pinocitose. Nesse slide estão as definições gerais dos conceitos de endo e exocitose e um esquema bem simplificado mostrando os dois processos. Então, na endocitose, o material a ser ingerido é progressivamente incluído por uma pequena porção de membrana, então aqui no esquema, e acaba formando, no final, uma vesícula endocítica. Que materiais que podem ser endocitados? Vamos olhar lá em cima aqui, ó. Macromoléculas, substâncias particuladas e até mesmo outras células, como por exemplo bactérias. Esse processo é feito normalmente por fagócitos profissionais, tá? Então vejam que há a internalização de um material e a formação de uma vesícula. O exemplo da figura mostra o fenômeno da fagocitose especificamente. Como que eu sei? Porque eu vejo uma projeção da membrana, então vejo que a membrana vem vindo aqui, e aí ela se projeta, ela evagina, e isso é muito característico do fenômeno da fagocitose, tá? Então aí vocês já vão pegando algumas partes específicas de cada processo. Se fosse pinocitose, eu veria o afundamento de uma porção da membrana, ou melhor dizendo, a formação de uma fossa em uma pequena área dessa membrana. A gente vai falar mais sobre isso a seguir. E no processo de exocitose, tá? As vesículas formadas dentro da célula, então aqui uma vesícula secretora formada dentro da célula, se funde com a membrana plasmática e libera o seu conteúdo no meio extracelular, tá? Então aí para fazer uma comparação entre esses dois processos. Falando agora especificamente da endocitose.
Outra diferença entre os processos de fago e pinocitose é o diâmetro das vesículas que são formadas após a internalização, tá? Então vejam aqui embaixo. Na fagocitose, o diâmetro das vesículas vai depender do tamanho da partícula fagocitada. Então vai ser uma vesícula menor se é uma molécula e maior se é uma bactéria, por exemplo, como aqui no caso. Mas na fagocitose, normalmente, a gente fala de grandes vesículas, com mais de 250 nanômetros de diâmetro. Já na pinocitose, as vesículas formadas são menores, são normalmente menores. O diâmetro delas varia de acordo com o tipo de pinocitose que a gente está falando. Então, aqui a gente só tem 2 exemplos de pinocitose, mas já dá para a gente comparar o diâmetro dessas vesículas com os das formadas pela fagocitose. Então, aqui tem um exemplo, né, aqui em cima, da pinocitose de fase fluida e da pinocitose mediada por receptor com vesículas revestidas por clatrina. A pinocitose de fase fluida vai formar vesículas bem pequenas, em torno de 100 nanômetros de diâmetro, com vesículas revestidas por clatrina, do ladinho aqui, que forma vesículas de 100 a 150 nanômetros de diâmetro. Vai variar de acordo com o tipo de pinocitose que a gente está falando. Vamos detalhar agora o processo de fagocitose. Como é um tipo de endocitose de grandes partículas, então forma grandes vesículas endocíticas. Nos seres unicelulares, como os protozoários, essas células usam a fagocitose para alimentação, então para aquisição de nutrientes. Nos seres multicelulares como nós, somente poucas células do corpo realizam fagocitose. Normalmente são as células que a gente chama de fagócitos profissionais, que são, no caso dos humanos, os macrófagos e os neutrófilos, aqui do lado esquerdo do slide. São chamados também, fazem parte daquele rol de células sanguíneas brancas. Mas sabe-se que outros tipos celulares também podem fazer fagocitose com outros objetivos. Por exemplo, células epiteliais do intestino que podem internalizar produtos da reação de hidrólise das moléculas de alimentação. Mas vamos falar mais profundamente dos fagócitos profissionais. A grande função deles é a defesa do organismo. A gente vê aqui nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura um macrófago, fagocitando 2 hemácias senescentes, tá? Então aqui está uma e aqui está 2. Veja que até o formato delas nem se parece mais com hemácias. Isso significa que elas já estão velhas, pouco funcionais e devem ser retiradas da corrente sanguínea. Percebam os pseudópodos aqui apontados por essas setas rosa-pink, que são projeções da membrana plasmática do macrófago. Olha o macrófago aqui, parece esse brigadeiro aqui, né? E as suas projeções aqui, né, apontadas por essas setas rosa-pink, que são os pseudópodos. Voltando especificamente à fagocitose, eu quero mostrar os detalhes e como ela acontece em etapas essenciais para o processo. Veja em primeiro lugar que a fagocitose é um processo mediado por receptores de membrana que se ligam a proteínas, glicoproteínas ou carboidratos que estão na membrana da outra célula então, que ela vai fagocitar. Então, uma outra célula, uma bactéria ou até mesmo um vírus. Tá? Então, vejam que a célula fagocítica ela não sai endocitando qualquer coisa que está ao redor dela. Ela precisa reconhecer aquilo como uma coisa que ela precisa fagocitar. Então, é por isso que dizemos que a primeira etapa da fagocitose é o reconhecimento da partícula pela célula fagocítica e, a seguir, a adesão da célula a esse material que está sendo internalizado. Então, vejam aqui nesse esquema embaixo, aqui do lado esquerdo, aqui eu estou indicando a membrana da célula fagocítica com os receptores específicos, tá, que vão reconhecer o material a ser fagocitado.
O material que vai ser fagocitado é essa bolinha aqui. Nesse caso aqui, tem que haver um reconhecimento desse material por esses receptores específicos. Após o reconhecimento, eu tenho a adesão desses receptores ao material que está sendo fagocitado. Essa, então, é a primeira etapa da fagocitose. Nessa microscopia eletrônica de varredura aqui, a gente vê toda essa região aqui que ocupa a maior parte da micrografia é a membrana da célula fagocítica, que no caso aqui é uma ameba. Então vejam aqui já tem uma pequena projeção da membrana dessa ameba e aqui esse material circular aqui, esférico aqui no caso, e já está sendo reconhecido, vejam aqui essas regiões de reconhecimento e adesão da membrana da célula da ameba, reconhecendo esse material aqui que vai ser fagocitado. Então, depois do reconhecimento, a célula fagocítica adere no organismo a ser fagocitado, tá? Então, ainda estamos na primeira etapa, que é o reconhecimento e a adesão. Isso está mostrado aqui nesse esquema do lado direito. Então, eu tenho aqui os receptores que estão na superfície, aqui a membrana da célula fagocítica, e aqui os anticorpos grudados ali na superfície do material a ser fagocitado. Percebam que aqui no citoplasma, olha lá aqui, ó, o citoplasma aqui, né, toda essa parte interna aqui do fagócito, estão os filamentos de actina, tá, que estão aqui em amarelo, que com a ativação dos receptores, após a adesão, então aqui está mostrado a ativação desses receptores. Quando esses receptores são ativados, os filamentos de actina aqui na parte interna do fagócito vão começar a se movimentar, ou seja, vão começar a despolimerizar, polimerizar, para fazer a projeção da membrana plasmática, para daí para a segunda etapa da fagocitose, que é o englobamento do material a ser fagocitado. Então, nessa segunda etapa, há a ativação e a emissão dos pseudópodos. Por causa dos filamentos de actina, vejam aqui nesse esquema da direita, os filamentos de actina mostrados aqui em rosa pink, tá? Então, por causa desses filamentos, o fagócito vai conseguir emitir os pseudópodos, os indicados aqui, que englobam a partícula e no final vão se fundir aqui nessas extremidades. E no final vão formar uma partícula, uma vesícula, perdão, ali na imagem que está indicada como endossomo ou fagossomo, tanto faz. Aqui eu posso chamar de fagossomo também, porque eu sei que é uma vesícula formada por causa da fagocitose. Nessa microscopia aqui do lado esquerdo, um neutrófilo está fagocitando uma bactéria. E como vocês podem ver, essa é a segunda etapa da fagocitose, que é o englobamento, a ativação, a emissão dos pseudópodos e o englobamento da partícula. Dentro da célula, após a formação da vesícula, que aqui nesse caso pode ser chamada de fagossomo, a fusão desse fagossomo com lisossomos presentes no citoplasma, e aí o material internalizado é degradado. Muitas moléculas podem ser reutilizadas pela célula, então são degradadas e reutilizadas pela célula. Já os materiais que não conseguem ser digeridos permanecem nos lisossomos e formam corpos residuais que podem então ser exocitados pela célula. Muitos dos componentes de membrana não chegam aos lisossomos porque são recuperados antes, vesículas de transporte que os devolvem para a membrana plasmática. Então vejam aqui no fagossomo, esse processo tem que acontecer, lógico, antes da fusão com o lisossomo. Então, assim, materiais que estão aqui na membrana, receptores, etc., podem ser devolvidos, isso via vesículas, para a membrana plasmática intactos, ou seja, sem sofrerem nenhum tipo de degradação. Agora, como nem tudo é perfeito, existem muitos patógenos que desenvolveram diferentes estratégias de sobrevivência
que fazem com que eles escapem do mecanismo de fagocitose. Então, eu vou descrever aqui alguns exemplos. Essas 3 bactérias que vocês estão vendo aqui na lista, tá? E esse parasita aqui, que todo mundo conhece, que é o T. cruzi, e eles causam, como vocês podem ver aqui nessa lista, doenças nada agradáveis. Eles fogem da fagocitose porque eles secretam toxinas que rompem a membrana do fagossomo, libertando assim o parasita dessa vesícula, tá? Então aqui um exemplo, né, o Trypanosoma sendo fagocitado, aqui ele até ficou dentro do fagossomo, mas as toxinas então romperam a membrana desse fagossomo e ele então agora está livre, leve e solto. Já outras espécies de bactérias, como a Salmonella e a Mycobacterium tuberculosis, inibem a fusão do fagossomo com os lisossomos, como está mostrado aqui no esqueminha ao lado. Então vejam que o micro-organismo está dentro do fagócito. Essas bolinhas ao redor são vesículas contendo enzimas digestivas e elas não estão conseguindo se fundir com o fagossomo. Então vai chegar uma hora, essa célula aqui vai acabar morrendo e o micro-organismo vai ficar liberado. Ainda as micobactérias, então, voltando aqui na lista do lado esquerdo, podem impedir a acidificação do fagossomo. Qual que é a vantagem de impedir a acidificação do fagossomo? Então, aqui mostrando no esqueminha B. Bom, o pH ótimo para a ação das enzimas produzidas pelo lisossomo é um pH ácido. Sem a acidificação, as enzimas até podem chegar lá, só que não tem a sua atividade ótima para degradar o patógeno. E se vocês lembrarem lá da aula de transporte de pequenas moléculas, vão lembrar das bombas do tipo V, que são as responsáveis por bombear íons H+, para dentro dos lisossomos e organelas relacionadas. Uma outra bactéria, a Coxiella burnetii, pelo contrário, ela não impede a acidificação de fagossomo e lisossomo. Pelo contrário, ela sobrevive em ambientes com pH ácido e ainda se aproveita desse baixo pH para se replicar ainda mais, tá? Então, todas essas são exemplos de micro-organismos que conseguem fugir da fagocitose e para isso elas têm diferentes estratégias. A gente continua falando de endocitose no próximo vídeo, no qual eu vou abordar os tipos de pinocitose. Por agora, eu agradeço muito a atenção de vocês.